E dados do Serviço de Proteção ao Crédito e da Associação Comercial e Industrial de Maringá mostram que o número de consumidores inadimplentes no Paraná cresceu 11% em fevereiro desse ano, em comparação com fevereiro do ano passado. O mesmo levantamento mostra que o número de dívidas em atraso dos paranaenses cresceu 21% em fevereiro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. E quando a gente deve e não paga, aí, meu amigo, minha amiga, o risco é ficar com o nome sujo na praça. Então vamos entender melhor como isso funciona a partir de agora com a participação do William Souza, que conversa com um economista. Mas antes já deixamos o nosso WhatsApp liberado para você mandar a sua dúvida com relação a esse assunto. Tem alguma coisa que está te preocupando aí com relação a nome sujo, a lista de devedores? Pode mandar que daqui a pouquinho a gente vai responder. William, boa tarde para você, bem-vindo ao Tribuna dessa quarta-feira. A gente fala nome sujo, né? Mas o que é ter nome sujo? Oi, Sandro, boa tarde para você, para Roberta, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, né? Todo mundo, os mais antigos diria assim, o nome tá sujo na praça, né? E aí, claro que a pessoa não consegue um crédito, não consegue comprar a prazo, justamente por conta do bendito nome que tá sujo, porque por algum motivo a pessoa deixou de pagar, né, um compromisso, um boleto, uma conta, algum cheque voltou ou coisa nesse sentido. Mas como vocês disseram, né, a gente está ao lado aqui do economista João Adolfo Stadler, que sempre está à disposição da comunidade para tirar dúvidas. João, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna da Massa. Conta pra gente, afinal, né, o que é o nome sujo? Bom, William, na verdade, endividado, uma grande maioria das pessoas são. 78% dos brasileiros têm dívida, que é algo a vencer. Agora, quando você não paga aquele boleto na data que deveria ter sido liquidado, ele acaba ficando em atraso. Ainda assim, às vezes você não é uma pessoa com nome sujo. Você só fica com o nome registrado quando esses órgãos aí, que são empresas privadas, fazem o apontamento negativando você no mercado. Ou no caso de um cheque, ele volta, né, com a linha 12 sem fundo, aí acaba também o Banco Central registrando. Então tem diferentes formas de você sujar o seu nome. E quem que coloca o nome da pessoa na lista ali, né, de, digamos assim, né, entre aspas, maus pagadores? Bom, como eu disse, existem diferentes títulos de crédito. Então, o cheque voltou, o Banco Central já informa e aquilo ali vai constar no sistema financeiro. Se você comprou no varejo, normalmente o comerciante ele se utiliza do SPC. Se você está devendo um empréstimo, financiamento para banco, acaba indo para o Serasa. Quando o boleto não é pago, o fornecedor teu te encaminha para um cartório. Aí você é protestado, tem que ir lá fazer o pagamento em até X dias, senão fica também negativado. Quanto tempo, né, a empresa tem para colocar o meu nome na lista de devedores? Verdade é o seguinte, se você não pagou hoje, amanhã ele já tem esse direito. De praxe, os boletos, é questão de 5 dias, eles colocam ali a instrução automática para ir para cartório. Cheque devolvido imediatamente quando tem já a segunda devolução sem fundo já consta. E essa parte do Serasa SPC fica a critério do comerciante ou da empresa. Algumas, por exemplo, Copel, Água ou até serviço de internet, eles esperam vencer uma segunda fatura. Então, no total, você acaba ganhando aí até 60 dias de prazo. Agora, mais cedo ou mais tarde, aquele que é o credor que está querendo receber, ele vai te negativar. Depois de quanto tempo, né, com o meu nome na lista de negativado, eu tenho para poder limpar o meu nome? Você tem que correr o quanto antes, né? Primeiro, faça um contato aí direto com a pessoa para qual você está devendo ou para a empresa. A verdade vai ser de acordo com a tua possibilidade. O que a gente pode colocar existe aquela situação de quanto tempo que caduca uma negativação, uma dívida. As empresas elas podem ficar mantendo o teu nome nesse registro dos inadimplentes até 5 anos. Depois disso tem que sair. Então por isso que existe essa estigma de que 5 anos essa dívida caduca. Entretanto, vamos supor que eu devo para o banco X. Ainda assim, passou 5 anos, caducou, eu tento lá novamente uma nova operação, aí eles não vão liberar para mim, porque fica um apontamento interno. Mas nesses órgãos aí que fazem o banco de dados dos inadimplentes, acaba saindo. E qual que é o caminho para tentar, né, limpar o nome, para tentar sair dessa negativação, João? Primeira coisa, você tem que ser franco com o teu credor.
fazer um contato, vamos supor que você esteja devendo R$ 4.500, que é o valor da dívida média dos inadimplentes no Brasil hoje. Você tem que falar assim, olha, eu não consigo pagar tudo uma vez, você me dá um prazo de carência para eu conseguir respirar, uns 60 dias, e eu consigo pagar até R$1.000 por mês. Eu estou aberto a pagar um pouco a mais, uns juros, vamos negociar 5 vezes de R$1.000? Se ele acordar, faz ali um termo de compromisso, alguma forma de registrar isso e tente honrar. Mas vamos supor que teu credor ou fornecedor ele seja irredutível, você não consiga alguma coisa ou ele te propõe algo, uma proposta indecorosa. Você pode recorrer, por exemplo, ao PROCON, né, para falar que houve ali um certo abuso e tentar uma intermediação. Existe um site do governo também muito útil e eficaz, que é o consumidor.gov.br. Você vai lá e faz um registro de uma reclamação e coloca qual que foi a instituição, qual que foi a proposta, o quanto que você consegue, eles vão também fazer esse meio de campo para você. Por fim, se de todas essas maneiras não conseguir nenhum tipo de acordo, aí vai ter que acabar recorrendo a algum especialista perito e um escritório de advocacia. Tá certo. Dicas importantes e preciosas. Sandro e Roberta. Algumas dúvidas já foram esclarecidas aqui. Agora o economista João Adolfo, junto com o Willian Souza, estão aguardando a sua dúvida, que você pode encaminhar pelo WhatsApp 3027-9622. Já já os dois retornam para te ajudar a esclarecer. Já vou deixar até uma pergunta para o Willian aí, para já ir vendo como que eu fico sabendo se meu nome está numa lista lá no SPC ou no Serasa. Daqui a pouquinho, essa dúvida minha, o Willian já vai transferir para o economista para a gente esclarecer. E se você não quer se identificar, não tem problema. A gente não vai colocar o seu nome, tá? Só a sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 3027-9622. Até porque, de repente, você quer falar uma dúvida, um problema que está com você, não quer expor que você está na lista de devedores, não tem problema, não precisa se identificar, tá bom? E a gente volta a conversar sobre um assunto que está cada vez mais assustando os consumidores. Aquela história, viu? De devo, não nego e pago quando puder. E isso tem consequências. Uma delas é ter o seu nome na lista de devedores. Voltamos a conversar com o Willian Souza, que está com o economista, tirando essas dúvidas. Dúvidas agora que estão chegando dos nossos amigos pelo WhatsApp, Willian Souza. A gente vai colocar aqui na tela os questionamentos e aí você já repassa também para o João Adolfo que está ouvindo a gente. Vamos lá. Primeira pergunta da Emily. Gostaria de tirar uma dúvida sobre o nome sujo. Quais cartórios devemos procurar em caso de protestos? Olha, na verdade ele é distribuído. Primeiro cai no cartório distribuidor. Então o que a gente sugere é o seguinte: baixe o aplicativo do Boa Vista. Por ali você consegue identificar os registros, os apontamentos no SPC. Ou então o aplicativo do Serasa, que eu já expliquei, que é a parte de instituições financeiras. Se não conseguir por ali, você consegue fazer uma consulta avulsa ali na associação comercial, na Sim. Então tem esse tipo de serviço, deve cobrar uns R$20. Ele vai apontar exatamente em qual cartório, se é do primeiro ofício, segundo ofício, aí você vai exatamente no endereço específico. Mais dúvida? Vamos lá na tela do Tribuna, Lúcia. Assinei um contrato com uma escola de inglês. Não fiz nenhuma aula e para cancelar tenho que pagar um valor absurdo. Por causa disso estou com o nome negativado. O que fazer? Existe o Código de Defesa do Consumidor e de uma forma assim mais geral você tem o direito a arrependimento até dentro de 7 dias. Dependendo, existe alguma cláusula que prevê a situação de que cobra-se multa de 50% das mensalidades remanescentes e você de repente passou desse prazo. O que seria interessante? Primeiro, tentar uma negociação direta, né, com o uso do bom senso entre as partes. Eu até acredito que, como o serviço não foi prestado, se fosse comigo, que sou um prestador de serviço, eu cancelo sem nenhum maior problema. O que acontece é que às vezes fala, não, mas foi pago um comissionamento para um colaborador, alguma coisa, eu tive custos, eu paguei imposto, não sei, vai ter alguma justificativa. Se for irredutível nessa negociação, aí vai ao PROCON. Né? O PROCON com certeza vai tomar a frente, faz uma ligação, intermedia, estou com uma cliente tua insatisfeita. E você pode também registrar queixas naquele site do Reclame Aqui,
Quer queira, quer não, as empresas normalmente se incomodam com aquilo e tentam, por ali, dar uma solução para que não fique um apontamento negativo para ela, no caso, né? Mal qualificada no mercado. Boa dica. Vamos lá, mais uma dúvida. Tá aqui na tela do Tribuna da Massa. Breno, dívidas com órgãos públicos podem levar à lista de devedores? Normalmente, vamos supor, o MEI, né? Tem muito aí na cidade. Se você não faz o recolhimento mensal, aquilo se acumula. Você pode fazer um reparcelamento para evitar o quê? Que caia em dívida ativa. É aquilo que já vai para o CADIM, né, federal, onde tem os apontamentos. Tem o da Receita Federal, tem também o da Receita Estadual, tem da própria Procuradoria Municipal, então as diferentes esferas, né, Municipal, Estado e União. Existe a possibilidade de cair no apontamento, sim. É que muitas vezes as pessoas, quando vai se utilizar de uma consulta, vê mais a questão de cheque, protesto, não vai tão a fundo nas dívidas federais. Mas se gerar uma dívida ativa por você não pagar o que seriam os impostos, alguma coisa nesse sentido aí, com certeza em algum lugar ali é possível de verificar que você está devendo, sim. Mais dúvida? Vamos lá, Cida. Estou com uma dívida e negocio essa conta com a empresa ou com um banco, por exemplo. Mesmo após essa negociação, o meu acesso a um crédito pode ficar restrito ou não? O banco pode negar novos empréstimos ou créditos para mim após a renegociação da dívida e até a quitação dessa dívida e retirada do meu nome da lista de devedores? Tá, vamos por partes. Vamos imaginar que eu vou tomar um crédito, um financiamento de veículo habitacional. O que o banco avalia? Qual que é a tua renda? Se você ganha R$3.000, ele não vai deixar você contratar mais do que 900 em parcela mensal, para não comprometer mais do que os 30%. É uma regra aí nesse mercado. Então, por mais que aconteça de você estar pagando em dia, já quitei 10 parcelas de 40 que fiz aqui um financiamento, eu quero tomar um outro empréstimo nesse banco. Ainda assim ele vai negar, independente de você ser adimplente, né, tá pagando certinho, porque você já está com a capacidade de pagamento comprometida. A outra questão seria... Se depois de renegociada a dívida, se pode... Sim. A verdade é o seguinte, quer queira, quer não, existe o score. E o score mede exatamente qual que é a pontuação. Igual quando a gente é aluno em escola, se você é um bom aluno, mau aluno, você chega atrasado, você não estuda, não esforça e vai mal na prova. Se o seu score é mais próximo de 1.000 pontos, a sua chance é maior. Conforme você vai tendo esses deslizes de pagar atrasado, deixar ir para cartório, isso vai minando a tua pontuação, vai caindo para 500, para 300. Então, quando você vai pleitear uma nova operação, de repente não é mais a mesma condição, né? Podem te negar ou ainda, se aprovar, ficar mais caro, com uma taxa de juros maior, um prazo menor, vai ter algum tipo de impedimento ali, um valor diferenciado daquilo que você teve anteriormente. Ô, João, agora tem uma pergunta aqui do Sandro Ivanovski. Vamos lá, Sandro. Quero saber o que é. Vamos lá. Eu posso ter alguma dívida, de repente tem uma dívida que ficou para trás, aí eu me esqueci, não lembro, também não me foi cobrado. Como é que eu faço para, de repente, pesquisar para saber se meu nome está na lista? Tem algum site, algum aplicativo onde eu possa verificar o meu CPF, eu acredito, né? Se eu estou com o nome sujo ou não? Os dois aplicativos que a gente comentou, do Serasa e do Boa Vista. Tá. Se você quer ir direto no site aí pelo computador, www.consumidorpositivo.com.br. Esse é o que eu mais uso, vou repetir. consumidorpositivo.com.br. É diferente daquele para renegociar, que é o consumidor.gov.br. Tem os dois. Agora, vamos supor que você queira ver não só aquilo se eu estou atrasado, que está vencido. Eu quero tirar um raio-x da minha situação, porque eu tenho um financiamento do apartamento, eu tenho um financiamento do veículo, eu tenho também uns cartão de crédito que uso. Existe um caminho que é o www.registrato.bcb de Banco Central do Brasil.gov.br. João, tá difícil de decorar. Entra no Google, coloca Registrato, vai ser o primeiro que vai constar.
Nele você consegue pegar tudo aquilo que está vinculado ao sistema financeiro do Brasil. Então, os empréstimos, os financiamentos, os consórcios, cartão de crédito, independente de estar vencido ou a vencer, eu consigo puxar que eu ainda estou devendo 100 e tantos mil do apartamento, estou devendo 18 mil do veículo. Então, tirem a limpo isso aí, façam um diagnóstico. Eu vi esses dias aí que diz qual que é a diferença para a saúde financeira da pessoa entre autópsia e biópsia. Então você tem que fazer a biópsia, você tem que ir lá consultar, verificar, não pode deixar já estar indo para as vias de face aí, né, ter mais possibilidade de reversão e só fazer a sua autópsia. Então vamos lá. Faça o uso dos aplicativos do site do consumidorpositivo.com.br e o registrato.bcb.gov.br, é direto com o Banco Central, você vai ver tudo que está devendo para trás e para frente também. Beleza. Bom, obrigada aí por esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Valeu, João, Obrigado, William, também pela participação.